Olá, muito boa tarde. Tá chegando o Jogo Aberto de hoje no clima de Libertadores. Hoje a gente tem assunto para conversar, hein? Que pecado que o Fortaleza cometeu de não ter aproveitado melhor as chances de ontem, principalmente no primeiro tempo. E o lance do Renato Kaiser? O contato foi dentro ou fora da área? Vamos falar de tudo sobre Fortaleza e River e tem muito mais no programa de hoje. Show de cores e vozes na Arena Castelão. Empurrado pela torcida, Fortaleza sai na frente com o gol de Silvio Romero, mas cede o empate para o River Plate. Foi jogo muito disputado, adversário que propor uma ideia ou similar à nossa, com muita intensidade em pressão. Fim de semana chegando e vem aí o Brasileirão. O Ceará já viajou rumo ao Paraná para tentar uma reação no campeonato. Então a gente está indo bem confiante para conseguir um grande resultado. Também teremos Série C. O Floresta joga fora para defender a boa sequência. Ferroviário e Atlético Cearense querem fazer valer o mando de campo. Mas o grupo está confiante, né? O time está cada vez mais crescendo na competição. Eu acho que isso que é importante. Essas e outras notícias a partir de agora no Jogo Aberto. E vamos começar pela Série C, porque no fim de semana vai rolar a quinta rodada da competição. Ferroviário e Atlético Cearense jogam em casa, um querendo largar a lanterna e o outro querendo entrar no G8. Acompanhe. Contar com o apoio da torcida tem sido uma estratégia e tanto para o Ferroviário. Após vencer o Botafogo da Paraíba por 1-0, chegou a vez de receber o São José em casa novamente. A diretoria coral reúne esforços para garantir o maior número de torcedores nas arquibancadas. Lançou promoção para as mulheres que forem ao estádio Osir Cabral com a camisa do Ferrão. A entrada será gratuita. O Ferroviário quer a terceira vitória seguida para garantir uma posição ainda melhor na tabela. Atualmente é o 10º, mas pode ficar entre os 5 primeiros caso vença. Na Vila, o grupo realizou trabalhos em 3 etapas. Treino físico, treino físico, treino técnico e trabalhos de finalização para encerrar o dia. O Ferroviário recebe o São José amanhã às 15 horas. Já no domingo, no mesmo horário, o Atlético Cearense recebe o Figueirense. O time segue sem pontuar na Série C e é o lanterna da competição. O técnico Roberto Carlos programou a semana inteira de treinos para tentar encontrar a estratégia certa para alcançar a primeira vitória. Foram dias também para receber novos nomes que chegaram para somar forças. O adversário Figueirense é o 13º e tem 5 pontos na competição. E é um adversário perigoso, né? Já o Floresta segue para o sul para enfrentar o Ipiranga. O time quer defender a boa campanha que vem fazendo e quem sabe chegar aí na liderança da competição. A temporada de 2022 começou com tudo na Vila Manuel Sátiro. Logo de início, a participação inédita na Copa do Nordeste, que foi um momento diferente para o Floresta. A Copa do Nordeste serviu para nós como um lastro mesmo, né, de construção de jogo, de armação da equipe. Veio a Série C, a gente começou a mais novas contratações, mas não perdemos esses 4 meses que a gente trabalhou, 3 meses que a gente trabalhou de Copa do Nordeste. Depois do período da Copa do Nordeste, o foco do Verdão da Vila virou a Série C do Campeonato Brasileiro. E olha, o clube cearense vem fazendo uma ótima campanha até o momento. Já são 4 rodadas com o time alviverde invicto, com 3 vitórias e 1 empate. Agora o objetivo é manter esse bom desempenho no restante do ano, com uma defesa concreta e um ataque eficiente. Agora a gente está fazendo uma bela de uma campanha, né? 4 jogos, 10 pontos, assim, é difícil conquistar, só o Mirassol conquistou, várias equipes fortes, mas o importante é terminar bem, né? Não adianta você começar bem e terminar mal, o importante é a gente dar continuidade nesse trabalho até o final. Mais uma viagem na conta dos jogadores. O próximo compromisso é no Sul, contra o Ipiranga, pela 5ª rodada do Brasileiro. E a preparação foi corrida. Que a gente chegou, né, na segunda-feira à noite, daí terça-feira não conseguimos treinar direito, né, quarta-feira também. Essa madrugada a gente já viaja porque é muito diferente, né? É lá no sul o jogo. Então, e 11 horas da manhã, então a gente não jogou ainda esse horário também.
Então vai ser mais uma experiência para nós, mas o grupo está confiante, né? O time está cada vez mais crescendo na competição, eu acho que isso que é importante. É o pecado que a gente que está em clubes fora do eixo, né, central do país, a gente tem sempre deslocamentos grandes. Mas assim, o que supera mesmo é o olho vidrado do grupo, é a vontade de vencer, é a vontade de crescer, né? O apoio que o clube nos dá também é muito importante. Nós temos uma estrutura muito boa, então isso tudo compensa as dificuldades. O bom momento deixa o clima tranquilo e com a confiança presente entre os atletas. E tem um específico que falou que arriscaria fazer outro milagre, fazendo outro golaço de falta contra o Ipiranga. Já arrisquei outras vezes, mais uma vez, se tiver de novo, vou arriscar de novo. Esse aí, se ele conseguir fazer de novo, vou te contar, viu? O Caio César já está aqui com a gente. Tudo bom, Caio? Tudo bem, né? Boa tarde, Ana Cláudia. Boa tarde. Prazer estar aqui mais uma vez. Boa tarde a todos que estão acompanhando. Caio, e a Série C, hein? A gente está vendo aí a desenvoltura do Floresta, né? Que dentre todos os times cearenses, em todas as séries do Campeonato Brasileiro, é o que está com a campanha melhor. O Ferroviário, que está começando a dar uma respirada, né? Tem aí os jogos em casa com o apoio da torcida, mas tem um Atlético Cearense que não conseguiu engrenar ainda. Lamentavelmente, o Atlético Cearense agora há uma boa perspectiva porque tem reforços importantes, o próprio Roberto Carlos, reforços ali que a gente viu que tem muita qualidade, né? No Caucaia, vice-campeão cearense. Então, tomara que o Atlético consiga ter uma retomada agora, e o jogo do fim de semana vai ser, eu não digo crucial, até porque todos os jogos são importantes, mas pode ser que aconteça uma virada de chave, né? O Atlético consiga uma vitória importante jogando contra a equipe do Figueirense, né? Então, a situação delicada. Do Floresta, 4 jogos, 10 pontos, como bem destacou ali o Ricardo Drubski também. Não tomou um gol sequer até aqui, a melhor defesa da competição. Eu acho, inclusive, que o goleiro do Floresta é o único que não tomou gol ainda. Exatamente, a melhor defesa todas as séries. desse início de fase, né, da Série C do Campeonato Brasileiro, o que demonstra, fazendo até um comparativo com o Atlético, a importância do planejamento, e a gente sabe também todas as dificuldades do Atlético, não é questão de incompetência de gestão, muito pelo contrário, a Maria Vieira é uma grande gestora, né? Mas a gente sabe que o Atlético passou por problemas, inclusive financeiros, né? Com perda de atletas, saída de comissão técnica, jogadores importantes, e por outro lado o Floresta vem colhendo os frutos de um planejamento. Tem 2 times, o Floresta, né? Um para a Série B cearense, outro para a Série C do Campeonato Brasileiro, o Ricardo Trubsky, o Raimundo Wagner lá comandando, e o Ferroviário aproveitar essa sequência em casa. O Ferroviário vem numa evolução, né, verdade, vem conseguindo engrenar ali o time do Tubarão da Barra, vem de 2 vitórias, né, nessa Série C, e a perspectiva também é bem positiva em relação à equipe do Ferroviário. Agora, para você ver, Caio, o planejamento que se faz fora de campo, não tem como ele não refletir dentro de campo, né? O Floresta é um exemplo disso. E eles deixaram bem claro que eles iam utilizar a Copa do Nordeste e fizeram uma boa campanha na Copa do Nordeste, participando pela primeira vez, mas que a Copa do Nordeste ia realmente ser um laboratório para aquilo que era a principal meta deles, né? Que a gente acha que é só o Campeonato Brasileiro, mas não. Tem uma grande preocupação do Floresta de voltar à elite do futebol cearense, né? É fundamental, porque a elite do futebol cearense é que dá vaga em Copa do Brasil, é que dá vaga, tudo bem que está na Série C, mas que dá vaga em Campeonato Brasileiro, em Copa do Nordeste também, né? Então é fundamental esse acesso do Floresta para o planejamento, e é um lugar onde uma equipe com a estrutura que tem, com a base que tem, com o trabalho que vem sendo feito, claro que merece estar numa elite do futebol cearense. E sobre o Ferroviário, um detalhe importante, é um jogo fundamental para entrar nesse G8. Sim. Porque é interessante desde o início, se bem que faltam 15 rodadas ainda para o fim da primeira fase, mas é importante estar frequentando e se acostumando a estar entre os 8 melhores para passar de fase, porque esse intervalo ali, esse espaço entre o 9º colocado e o último é sempre muito preocupante, não é posição confortável não. Eu acho que conforme as rodadas vão passando, vai ficando cada vez mais difícil entrar nesse grupo seleto, né? Porque as coisas os times vão se distanciando, né? Tá tudo muito embolado ainda no início. Se o Ferroviário, eu estava dando uma olhada na tabela aqui, se o Ferroviário vence, vai a 5 pontos. E, a 5 pontos não, no caso acho que fica entre os 5 primeiros, né? 9 pontos, e aí já hoje o líder tem 10,
né? E o Ferroviário, no momento, é o 10º colocado. Então está tudo muito embolado. É a hora, né, de tanto o Atlético Cearense estar lá embaixo, Ferroviário e Floresta se estabelecerem na competição. Verdade. A gente, claro, fica aqui na torcida pelos nossos representantes. Por falar nisso, vamos falar agora de Série A. Temos apenas 2 jogos, gente, no sábado, e o restante da rodada acontece toda no domingo, e um dos que entram no sábado é justamente o Ceará, né? O Ceará, que o time de Dorival, que já embarcou para o Paraná. Vamos ver aí como é que foi o embarque deles e como é que está a preparação para pegar o Atlético Paranaense. Rumo ao Paraná, por um melhor posicionamento na tabela. O Ceará encara o Atlético Paranaense fora de casa e pretende voltar com os 3 pontos para encontrar equilíbrio no Brasileirão. A gente sabe que precisa reagir o quanto antes no Campeonato Brasileiro, mas a gente tem confiança total no nosso grupo, no trabalho do professor Dorival. Então a gente está indo bem confiante para conseguir um grande resultado. O torcedor tietou, mas percebeu que o time viajou com desfalques. Será que a dupla de zaga titular vai fazer falta? O jogo será sábado às 8h30 da noite na Arena da Baixada. Muito bem, amigona. Tchau, amigão. Bom jogo, tá? Valeu, amigona. Tamo junto. Vocês viram aí que o time vai com desfalques no setor defensivo, principalmente. Aí a gente fica se perguntando como é que o Dorival vai suprir essa falta, né? Caio, o Ceará agora está sem os 2 zagueiros principais, que não são só zagueiros, mas são aqueles homens que passam confiança para o restante do time, que é o Luiz Otávio e o Messias. Claro, tem lá os substitutos, mas o Dorival agora ele está passando por essa fase, né? Perde um jogador no setor, perde outro. Aí quando o departamento médico libera, já tem o outro em outro setor, como por exemplo os volantes, né? Então ele está passando por esse problema agora, que eu acho que é super normal, né? É super normal, embora seja um problema que o próprio Robson de Castro revelou, que foi mesmo de planejamento ali, de departamento físico, né, do pessoal da preparação física. Inclusive, nesse dia da coletiva, eu senti um tom de cobrança com o médico que estava Ele chamou de caverna do dragão. Ó, agora vamos falar ele disse, ó, vamos falar do Matheus Peixoto agora, você explique aí. Como se quisesse dizer assim, o problema está com você, né? Eu senti um tom de cobrança tem sido um problema realmente de muito tempo, né? Essa questão de lesões no Ceará. Agora, o principal desfalque aí, você tem até a provável escalação, eu vejo que é o Luiz Otávio sempre, né? Porque é o mais regular, é o jogador que realmente ele corresponde, né? Na maioria das vezes, o que a gente espera dele em campo. Já o Messias não vinha tão bem, o Messias faz uma temporada meio que inconstante, né? Agora sim, quando perde os 2 zagueiros titulares, é claro que há uma insegurança também. O Gabriel Lacerda é muito seguro, é um grande zagueiro, né? Realmente tem correspondido. Agora o Lucas Ribeiro, né, que vai também aí como provável. Vamos colocar aí, a gente já tem aí a provável escalação? Tá aí. Pronto. João Ricardo. Vamos esperar completar aí, né? João Ricardo, Nino Paraíba, né? Isso é a nossa aposta, né? O Rodrigo Cavalcante sempre manda pra gente. Grande Rodrigo. Porque o Rodrigo, ele acompanha muito de perto os treinos. Sabe e tem tudo muitas pessoas lá dentro do Ceará que são fontes dele, né? Então a gente confia muito nessa provável escalação. Aí tá aí, ó, a opção para ele é o Lucas Ribeiro. O Lucas Ribeiro, que na minha visão está precisando entregar um pouquinho mais assim de qualidade em campo, né? Aí é um ponto de melhoria, digamos. Mas o Gabriel Lacerda, acredito que não vai deixar muito a desejar em relação a esses desfalques. Vitor Luiz está nesse revezamento. As laterais são sempre um ponto de interrogação, porque muitas vezes é a opção mesmo do técnico. E porque é uma disputa bem interessante, né? Vitor Luiz, Bruno Pacheco, ou um ou outro. Eles estão travando essa disputa que é muito sadia para o Ceará, o Nino Paraíba, às vezes o Michel Macedo também ali pela lateral direita, né? Jogadores importantes. O meio ali, e aí um desfalque que persiste, ele vem se tratando, o Fernando Sobral faz uma falta muito grande para esse meio campo do Ceará, mas o Richard Coelho tem se comportado bem, o Lindoso também tem jogado muito, não só na contenção, mas também chegando
lá no campo de ataque. O Giovani, grande talento da equipe alvinegra. O Eric está desencantou na verdade, né? Já fez os golzinhos aí, está ganhando mais confiança. Um jogador que tem muita qualidade no drible, no mano a mano, para quebrar ali as linhas da defesa, mas que ainda peca muitas vezes na finalização. Mas ele vem melhorando. E o Mendonça e o Vina, que é o dono do time, né? Quando o Vina joga bem, vai safadão. Quando o time, quando o Vina vai bem, geralmente o Ceará consegue vencer. O apelido do Vina agora é Garoto VIP. Ah, é? Cearense é criativo, né? Essa é boa, Vina Safadão. Depois do jogo eu fico acompanhando muitas redes sociais, né? Então eu via nos stories, Garoto VIP, enfim. Mas é aquela história, quando o jogador corresponde dentro de campo, o torcedor é capaz de esquecer tudo, né? Verdade. Mas é isso, gente. Essa é a provável escalação. Lembrando que aqui nas laterais a gente pode ver alguma mudança, porque realmente não depende da qualidade e nesse caso não está dependendo de jogador que está suspenso ou que está machucado. É realmente porque o Dorival tem duas opções nas duas laterais e ele utiliza muitas vezes conforme a característica do adversário, né? Então pode surgir alguma surpresa aí. Mas é basicamente isso. O Rodrigo disse que, fora as laterais, o restante é o que o Ceará tem de melhor hoje para colocar em campo. Para essa partida contra o Atlético Paranaense, que é um time que está vivenciando aí essa crise, Caio. Mas quem deu entrevista, meu Deus, o Lima deu entrevista e disse que, nesse caso, tem que ter um cuidado redobrado. Realmente, o time, quando está por uma crise, um confronto direto, crise, né? É um confronto direto, também, né? Duas equipes ali com campanhas bem parecidas e que o próprio Lima, e eu chamo a atenção me chamou a atenção uma frase que ele disse assim: o Ceará tem que recuperar aquele futebol que foi apresentado na estreia. Isso, contra o Palmeiras. Exatamente. Ou seja, tem que ser mais efetivo. O Ceará cria oportunidades, foi assim nos jogos passados, cria oportunidades, chega mais ao ataque, finaliza, mas está voltando a ser aquele time que não consegue ser efetivo. Então o Ceará precisa ter, a criação tá muito bem, o sistema de defesa é uma incógnita com esses desfalques para o jogo do fim de semana, mas sendo mais efetivo, o Ceará tem toda a condição de garantir 3 pontos e conter esse adversário que está na mesma zona, ali pertinho de zona de rebaixamento, e dar um salto na tabela de classificação, porque se o Ceará vence esse jogo, muito provavelmente passa para a primeira parte da tabela, ou seja, para ficar entre os 10 primeiros. Né? Entre os 10. Ok, vamos para o nosso primeiro intervalo e na volta a gente vai falar tudo sobre Fortaleza e River. Olha, tem os gols, os lances polêmicos, né? Porque teve um pênalti para o River e teve ali um lance que eu não vou dizer que foi um pênalti, porque essa é a grande discussão, é se o contato aconteceu fora ou dentro da área. Para mim foi pênalti. E claro, a gente mostra toda a repercussão também do Vojvoda, né? De tudo que aconteceu nesse jogo. Daqui a pouco a gente volta para contar essa história. Já estamos de volta e antes de entrar no assunto Libertadores, a gente mostra que a bola rolou ainda pela Sul-Americana. Veja os gols. Libertadores da América, encerramento da 4ª rodada. Peru e o Colo-Colo logo mostrou suas armas ao Aliança. Escanteio, desvio no primeiro pau e a finalização de Juan Martín Lucero. No primeiro lance, sem o VAR, o Bandeira anotou um impedimento. Já no segundo, não teve jeito. Leonardo Rio botou na área, Falcão ajeitou e aí sim, festa completa de Lucero. Os chilenos ainda tiveram a chance de ampliar num pênalti marcado por toque no braço de Miguel, só que o próprio Lucero bateu para fora. O castigo veio no segundo tempo. Wilmer Aguirre recebeu o lançamento, levou a marcação e na área fuzilou o Brian Cortés 1-1. O Colo-Colo segue na segunda posição da chave, atrás do River Plate, e o Aliança na lanterna, abaixo do Fortaleza. No Peru também, mas pela Copa Sul-Americana, no Grupo D, apesar das boas oportunidades criadas, Ayacucho e Jorge Wilstermann não saíram do 0-0. O resultado eliminou matematicamente qualquer chance de classificação do time boliviano e ao Ayacucho sobrou uma remotíssima possibilidade de ultrapassar o líder da chave São Paulo.
Na Argentina, o Unión Santa Fé retomou a liderança do Grupo H, deixando novamente Júnior de Barranquilha e Fluminense para trás ao bater o zerado Oriente Petroleiro, saco de pancadas da chave. 2-0 marcaram Mauro Luna e Enzo Roldan, esse já após o intervalo no Peixinho. Para fechar, na Argentina também, o Banfield se deu mal diante do Unión La Calera do Chile, 1-0 com um golaço digno de prêmio Puskás do argentino Sebastián Sáez. Graças a essa pintura, os chilenos sustentaram a primeira posição da chave C e podem confirmar a classificação daqui 2 semanas em caso de vitória sobre o Santos na Vila Belmiro. A gente teve alguns gols também pela Libertadores, né? Ontem 10 jogos aconteceram e nesta quarta-feira, dentre eles, teve Fortaleza e River Plate, um jogão que tinha tudo para entrar na história do Fortaleza, que teve chances de vencer o todo-poderoso River. O Fortaleza teve lance polêmico, esse confronto teve lance polêmico? Teve. Teve também mosaico bonito na arquibancada? Teve também. Veja agora como é que foi essa partida. Antes da bola rolar, uma demonstração clara de que o futebol acontece nas arquibancadas. A torcida do Fortaleza deu, através do mosaico, a resposta para os racistas de plantão. Show de cores e luzes para empurrar o time em campo. E deu certo. O Fortaleza começou avassalador. Domínio logo nos primeiros minutos. Tanto que chegou ao gol primeiro. Linda jogada coletiva com passe de Lucas Crispim para Silvio Romero balançar a rede. 1-0. Apesar da vantagem, o Fortaleza sabia dos perigos que corria. A arbitragem deixou o jogo rolar, só que neste lance resolveu marcar pênalti a favor do River. Enzo Fernandes marcou 1-1. Com a igualdade no placar, o Fortaleza quis mostrar a força de jogar em casa com o apoio do torcedor. Foi aí que as chances começaram a brotar. E as defesas de Armani surgiram também. Foi um festival de bolas desperdiçadas para um goleiro que estava numa noite iluminada. Na segunda etapa, o jogo ficou bem mais truncado. O Fortaleza se dividia entre a vontade de acertar a última bola e a atenção com qualquer reação dos argentinos. Aos 20 minutos, foi a vez de De La Cruz parar nas mãos de Max Wallace. Vojvoda fez mudanças, dentre elas Renato Kaiser, que entrou e causou rebuliço na defesa argentina. E protagonizou um dos lances mais polêmicos da partida. Quem estava fora reclamou bastante. Silvio Romero, que já tinha saído do jogo, tomou vermelho por reclamação. Partida nervosa. Aos 38 minutos, outra grande oportunidade do Leão. Kaiser achou De Pietri, que invadiu a área, mas mandou por cima. O River também assustou no finzinho com o Palavetino. Mas foram as últimas emoções do jogo. 1-1 placar final. Quando a gente vê os melhores momentos, Caio, a gente pensa, caramba, o Fortaleza chegou perto de conseguir um resultado bom em cima do River Plate, do todo-poderoso River Plate, né? Vendo os melhores momentos, era para ter sido 3-1, 4-1, sei lá. Claro que é brincando, mas eu acho que um 2-1 cabia. Né? Até porque teve o pênalti que, na minha visão, houve, não marcado pela arbitragem a favor da equipe do Fortaleza. O gol do River Plate foi de pênalti. Fortaleza conseguiu fazer nesse jogo o que não teve em termos de efetividade, de competência no jogo de lá, né? Porque a gente lembra que no jogo lá no Monumental de Nunes, o Fortaleza também teve chances no início, né? Também pressionou ali no início da partida, a gente até imaginava que seria bem diferente, não 2-0 lá. E aí dessa vez, com 5 minutos, conseguiu logo fazer um gol,
deu aquela, não tranquilidade, mas deu uma condição do Fortaleza ter mais confiança para partir para cima, né? Uma grande partida do Lucas Lima, grande partida do Lucas Crispim também. Os dois Lucas do Fortaleza foram muito bem, participaram efetivamente aí dessa jogada. Olha o tapa assim com nojo, né? Do Lucas Lima jogando lá para o Crispim. No cruzamento, o Silvio Romero, que é exatamente um goleador, né? Ele se posiciona muito bem, não é aquele homem de ir para o mano a mano, de ser muito habilidoso, de criar jogadas. Ele é um finalizador nato, né, o Silvio Romero. E está provando nessa Libertadores da América, na temporada, né, sempre quando acionado, ele precisa ali de 1, 2 bolas para fazer um gol. O aproveitamento dele realmente é muito positivo. E aí o gol do time do River Plate em cobrança de pênalti, que na minha visão existiu, corretamente marcado a penalidade, né? É de se lamentar de que na Libertadores e também na Sul-Americana não tenhamos a intervenção do árbitro de vídeo. Para mim é um absurdo até, né? Uma competição que envolve tantos interesses, envolve tanto dinheiro, né? Desportivamente as maiores competições do continente, não ter o VAR, para mim não se justifica. E o Fortaleza jogou muito melhor, foi muito bem. É aquela situação também, né, Ana Cláudia? O primeiro jogo, havia aquela pressão monumental de Núñez, mais de 70 mil pessoas, River Plate, como é que é enfrentar o River Plate lá, Libertadores da América, é muito peso. Mas depois disso, o próprio Crispim tinha falado, olha, a gente viu lá que não é um bicho de sete cabeças. Cara, você imagina, eu estava pensando ontem, você imagina, esses jogadores, eles já foram crianças. E, com certeza, todos esses jogadores já assistiram ao futebol do River Plate e já devem ter se admirado, já devem ter se imaginado um dia jogando contra. E esse dia chegou, né? E eu também estava pensando muito ontem nessa questão do planejamento do Fortaleza para montar um time capaz de disputar uma Libertadores, porque a gente sabe que é uma competição diferente. E aí você tem ali o Silvio Romero, que é um cara que está acostumado. De Pietri, que entrou depois, quase faz aquele gol bonito de cobertura, né? Você falou aqui durante o jogo, durante o VT, eu achei legal. Se fosse um Clodoaldo... Ah, meu amigo, não tinha erro. Teria tinha feito. Sido, com certeza. Então você vê que é um time que está... Não todos, né? Você vê que tem um jogador ou outro que ainda... Porque a questão da Libertadores, você tem que incorporar aquele espírito. E eu acho que a não presença do VAR também tem a ver com isso, Caio. A Libertadores é uma competição que, tradicionalmente, o árbitro ele deixa a bola rolar. Tem contato corpo a corpo, os jogadores... Você vê naquela falta que eu acho que aconteceu, né? Em cima do Kaiser, o jogador ele praticamente se joga. Então, é uma competição que tem muito esse apelo. Olha aí, ó. O jogador do River se joga nas pernas do Kaiser, eles se jogam na bola. É muito esse espírito de garra, de vontade, de comer mesmo a bola. Você vê aí, ó, já estava praticamente perto do fim do jogo e os caras têm uma intensidade do início ao fim. Por isso que o Vojvoda fala tanto essa palavra, né? Porque realmente é um futebol que tem muita intensidade e quem não entra nesse espírito aí, quem não incorpora esse espírito, fica mesmo para trás. Vai tomar falta e vai ficar esperando o juiz parar o jogo, e ele não vai parar, não vai dar qualquer falta. Né? Detalhe dá para o mosaico também, que foi interessante. A gente tem vários detalhes nesse jogo. Foi Você vê uma que noite... o Galhardo, no começo do jogo, quando ele vê o clima, né? Brilha brasileiros o olho dele, né? sentem quando vão jogar lá. Mas quando eles entraram na Arena Castelão, que viram esse show que a torcida deu, eles sentem também, gente. A gente tem um respeito muito grande pelos argentinos, mas os argentinos têm, e eu já fui lá, os argentinos têm muito respeito pelo futebol brasileiro. Acredito. O brasileiro tem muito de dizer, não, o torcedor argentino é muito mais fanático. Eles lá pensam a mesma coisa da gente. Né? Que nós somos muito mais fanáticos. E olha que festa impressionante do torcedor do Fortaleza, mais uma vez, respondendo com arte, né, a questão do ato racista lá, e xenófobo também lá no Monumental de Núñez, o que é sempre para se repudiar, para punir, né, para enfim, sempre dar um chega, né? Porque não cabe mais, nunca coube, né? Não tem como se admitir esse tipo de atitude. E a festa foi realmente Caio, é uma espetacular. Atitude que incita a violência. Eu, pelo menos ontem, fiz um comentário aqui, eu disse, gente, eu estou muito preocupado, porque ontem a gente colocou as imagens do River chegando, né, no hotel, e já tinha torcedor lá esperando. Aí eu falei, caramba, com aquilo que aconteceu no primeiro jogo,
torcedor do River viaja para cá, vai para o Castelão, vai encontrar a maior parte da torcida do Fortaleza. Gente, isso não vai dar certo. Mas foi assim que a torcida do Fortaleza respondeu. É a melhor forma de responder. Sem violência, sem crime. Com bom futebol. Porque o que aconteceu foi um crime e respondeu dessa forma, ó. Só faltou a vitória. Só que foi por pouco. Mas deixou aquele sentimento, e tomara que não seja tarde demais, mas deixou aquele sentimento de que o Fortaleza agora sabe realmente o que é uma Libertadores. Agora sabe que está disputando uma Libertadores da América. Venceu o Alianza Lima, jogou de igual para igual com o River Plate, que é um dos favoritos ao título sempre, e com o empate do outro jogo lá que tivemos ontem também, entre a Alianza Lima e Colo-Colo, o Fortaleza está na briga, está na terceira posição, a 3 pontos do Colo-Colo. Vai pegar o Colo-Colo na última rodada, na próxima rodada pega o Alianza Lima, teremos o confronto, com o coração do torcedor, né? confronto direto bem na do última River Plate rodada. na próxima rodada com o Colo-Colo, um confronto de classificação para o River Plate, ou seja, o River vai jogar tudo nesse jogo, pode ser que contenha ali o avanço do Colo-Colo, e aí temos tudo para acompanhar uma última rodada, e aí vai ser fora de casa, com Fortaleza disputando com o Colo-Colo a segunda vaga para a segunda fase, para as oitavas de final da Libertadores da América. Quer dizer, o Fortaleza está muito vivo, poderia ter sido melhor com a vitória ontem, mas resultado, o empate foi importante. A gente tem que fazer essa projeção também. Vamos ouvir o Vojvoda, né? Eu sempre gosto muito de ouvir os técnicos depois da partida. Vamos ver o que ele falou. Foi um jogo muito disputado, um adversário que propor una idea o similar a la nossa, con mucha intensidad en presión, con un juego muito de movilidad. Y acho que o Fortaleza tenía que estar en un nivel muy alto como tivemos hoy. También o penso que Chimi ven o crescendo, ¿sí? Fue una boa partida, buen primer tempo, o Chimi crea situaciones de gol. Hoy hicimos un gol muy bom, elaboramos jugada, criamos situaciones también, tanto en primero como segundo tempo, o troca de jugadores o rinderon a Chimi. Eu acho que o Fortaleza no solamente en esta partida, como você o comenta, sino hace 4 o 5 partidas que ven evoluindo en su comportamento. Vamos dar uma olhada em como é que foi a repercussão, que é como o Caio disse, o pessoal de lá está de olho aqui na gente. A repercussão da imprensa argentina sobre o resultado, né, a bela atuação do Armani, e também sobre essa polêmica aqui, ó, lá na primeira figura, capa do Olé, sobre como o River sofreu à frente do Fortaleza e que se não fosse a figura ilustre aí do Armani, o resultado poderia ser outro. E aqui, polêmica no Brasil. Era pênalti para o Fortaleza? O contato foi dentro ou fora da grande área? Aí ali o destaque, Silvio Romero foi expulso por protestar. Isso também a gente tem que falar, né, Caio? Porque aí o Fortaleza perde o Silvio Romero para a próxima partida, que é um jogador que vem sendo fundamental, por causa de uma reclamação, né? Acostumado com o Libertadores da América, a gente sabe o quanto ele é importante para o Fortaleza, cada vez mais sendo fundamental, né, na construção dos placares ali para o tricolor. Agora, repito, para mim foi pênalti. E aí eles pegaram a imagem. A imprensa argentina tem essa característica também, né? Sempre vai puxando para o Eu vi ontem a comentarista de arbitragem argumentando que o contato acontece fora da área. Tem isso também, né? Quando o contato acontece fora da área, o jogador cai dentro, tem que considerar o que aconteceu no momento do contato. Só que o absurdo é que nem falta foi marcada, né? Então, o árbitro, e eu vi também comentário, não vi a imagem exatamente, mas de que o árbitro estava de costas para o lance. Teve isso também. Quer dizer, uma falha total da arbitragem. Se tivéssemos o VAR, certamente seria um lance. Mas tem os auxiliares, né? O auxiliar desse lado aqui, ele tem a obrigação de estar de olho nessa jogada e acompanhar a bola até a linha de fundo. Olha aí. É aquela história mesmo de interpretação, que hoje, com a presença do VAR, não existe mais isso, né? Claro, existe a interpretação
Existe a interpretação do que pode se configurar o lance, mas ali no momento em que acontece, a interpretação é o que o juiz vê no momento, porque não tem o recurso de repetir a imagem. E aí é o que o árbitro consegue ver naquele momento, é o que ele interpreta no que diz respeito à regra, que até mudou um pouco, e aí, infelizmente, sem VAR, a gente fica nas mãos da arbitragem. Quando ele, o lance de vários quando ele faz, por esse ângulo é bem claro, né? No contato que ele faz. Cara, você acha que ele estava desequilibrando? Ele estava fora da grande área, realmente, né? Quando dá o contato mais forte, ó, pega no pé de apoio dele e aí ele cai dentro. Você vê no primeiro momento que o jogador do River, como se ele estivesse desequilibrando, mas a cabeça dele, o movimento que a cabeça dele faz... É com a intenção total de derrubar, né? Exatamente, é com a intenção de se jogar para tentar derrubar o jogador, num ato de desespero, né? Olha aí, ó. Eu não tinha visto essa imagem tão de perto ainda. Essa imagem de cima é a melhor que tem. Aí, assim, no geral, houve a intenção do jogador de cometer a falta, então... Então eu até mudo minha opinião, sinceramente, porque por esse ângulo de cima, o primeiro contato, quando pega no pé de apoio dele, é fora da área, né? Mas aí tem as várias interpretações, né? Que é exatamente o que complica. E é por isso que muitas vezes o árbitro vai consultar o VAR e ele demora para tomar a decisão, porque realmente fica a discussão do que o árbitro viu dentro de campo e que o árbitro do VAR viu na imagem que foi repetida várias vezes. E tá aí. Mas fora tudo isso, Fortaleza teve outras chances de ampliar o placar. Isso que tem que ser levado em consideração, né? Aí o Silvio Romero sendo expulso. E o Fortaleza foi punido no fim das contas, né? Exatamente. E acabou sendo pior para o Fortaleza, né? Que estava precisando muito mais dessa vitória. Agora, cai um pouco depois desse jogo, teve outro confronto lá que você até já falou, a Alianza Lima contra o Colo-Colo, que acabou saindo empatado esse jogo. Vamos dar uma olhada, então, como é que ficou a classificação do Grupo F. Porque estava todo mundo esperando por esse jogo, para ver como é que ia ficar. E tá aí, ó, o River lá na primeira colocação com 10 pontos, Colo-Colo com 7, Fortaleza com 4 e o Alianza com 1. Alianza e Colo-Colo empataram, cada um pegou um ponto. Eu já ia te perguntar, Caio, Fortaleza ainda está vivo na competição? Você já respondeu. 7, tá vivo, 3 né? pontinhos apenas. Tá meio que... Os 3 primeiros aí é que disputam as 2 vagas, né? O River é quase lá. O River, se vencesse ontem, já estaria dentro. Está, enfim, bem próximo dessa classificação. Colo-Colo, o Fortaleza tem essa, digamos, essa boa notícia de que tem um jogo com o Colo-Colo. Tem 2 jogos ainda, né? Realmente o River não está classificado ainda antecipadamente, porque ontem eu ouvi na transmissão que o Fortaleza pode chegar a 10, né? Exatamente. Como são 2 jogos, o Fortaleza pode chegar a 10. E aí, próximos confrontos na próxima rodada, o River Plate enfrenta o time do Colo-Colo, Fortaleza com a Alianza Lima, e na última rodada, Fortaleza com o Colo-Colo, que vai ser exatamente, dependendo do resultado, claro, do Fortaleza com a Alianza Lima, vai ser o jogo para definir quem passa, se Fortaleza ou Colo-Colo. Tem tudo para ser uma última rodada daquelas. Emocionante, né? Caio, queria agradecer sua presença. Eu que agradeço. Caio que vem aqui, ó, o Caio narra, é repórter, para quem não sabe, para quem não lembra, né, dos tempos áureos de TV Diário. Caio que é narrador, é repórter, é blogueiro, tem site, faz a propaganda do Torcida K. torcidak.com.br, acesse sempre, tem as redes sociais, tem as transmissões no YouTube, inclusive fim de semana, sempre Ceará e Fortaleza, estou lá narrando com Alessandro Oliveira também, e grande equipe. Tem uma equipe já, né? Lá, sempre tem os comentaristas também. E aproveitar para parabenizá-la já pelo Dia das Mães. Ai, obrigada. Um abraço para minha mãe, a Mirella está aqui nos bastidores, que é a esposa do Caio, uma grande amiga nossa, jornalista também. No próximo bloco a gente vai ter uma homenagem para as mães, tá? Muito e bom. O Caio também agora comentarista de arbitragem. Sim, pensei que você dizer que eu também sou mãe. Acaba sendo, porque todo mundo trabalha, né, Caio? Então a gente tem que se virar dentro de casa. Beleza. Caio, obrigada pela sua presença, volte sempre. Eu que agradeço sempre. Jogo aberto é seu também, viu? Vamos juntos. Vamos para o nosso último intervalo e a gente volta só para encerrar com uma entrevista muito especial, porque domingo é Dia das Mães, né? Não vou dar spoiler não, fica por aí que você vai acompanhar.